Apresentação, Silviane Steri. Compartilhando ideias que ampliarão a compreensão de quem você realmente é. Tríade, corpo, mente e espírito. Bom dia, ouvinte da Rádio Folha. Estamos aqui mais uma vez no programa Tríade, corpo, mente e espírito em total equilíbrio e harmonia. E hoje meu bom dia especial vai para minha amiga, parceira de trabalho, a nossa astróloga Vanessa. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Muito bom dia, Silvia. Sempre uma alegria estar aqui em Não Me Toque contigo, neste bate-papo com todos vocês. É muito bom. Bom dia para Maria também, que está aqui nos assessorando, sempre com muita alegria. Bom dia, Maria. Né, nos bastidores, não é vista, mas está aqui, né? E é bem boa. E hoje, como sempre, Vanessa, eu sempre inicio esse programa, que ocorre toda quinta-feira, das 8 às 9 da manhã. Você, ouvinte, que está fazendo o que esteja fazendo. Eu sempre trago aquele mantra que eu gosto muito para iniciar o dia, que é: não importa onde você esteja, não importa com quem quer que você esteja, não importa o que você esteja fazendo, que a sua intenção dominante seja se sentir bem. Então, não importa onde quer que eu vá, não importa com quem quer que eu vá, não importa o que eu esteja fazendo, a minha intenção dominante é me sentir bem. E esse mantra, o decreto, né, é um decreto que ele vem para trazer a intenção. E essa intenção não é do externo, não, é uma intenção do meu ser interior. Então, quando você, ouvinte, também se coloca nessa intenção de se sentir bem, não importando qualquer circunstância externa, você está entrando no caminho de empoderamento pessoal, de consciência, de vontade, de verdade. E tudo aquilo que a gente pede, a gente é atendido. Essa é uma premissa básica da nossa existência, de todo ser humano. E a gente vem aí sempre trazendo aqui no programa Tríade para você, ouvinte, essas perspectivas, essas possibilidades de, primeiro, as pessoas dizem esvaziem a xícara, né? Esvazie a xícara para poder receber informações que talvez não fazem tanto sentido ou que você nunca parou para pensar ou para refletir, mas esse é o momento. E eu digo, não esvazie a xícara, né? Permaneça com a xícara exatamente como ela está, mas se permita receber um pouquinho mais. E aí, quando ela vai transbordando e as águas escuras vão saindo e a água clarinha vai recebendo, e aí a gente vai transformando-se aos poucos, porque o processo, às vezes, de a gente retirar tudo que a gente tem, ele vai causar um caos. Mesmo que, né, você diz, mas eu preciso de uma transformação radical. Vamos com calma, a vida é um processo, a vida é longa, a vida é todo um caminho. E acredito que seja isso, falando em caminhos e vida e transitar pela vida, é por isso que eu amo muito, muito, muito a astrologia. Eu acredito assim que é um horário, acredito não, eu trabalho, quando eu entrego o método 100% dono de si, seja para quem for, para negócios, para equipes de trabalho, para o mentorado, quando é individual, eu sempre trago essa consciência, ouvinte. Isso é uma informação valiosa, que é a informação assim, nós temos 3 oráculos naturais, oráculos ou guia. Quem já assistiu o filme Matrix sabe que tem uma mulher lá que faz o papel de oráculo, né? Uhum. Então o que é um guia de informação. E a gente tem 3 oráculos naturais que, quando a gente nasce, vem para o planeta Terra, depende da sua crença aí, vem para o planeta Terra, a gente recebe 3 naturais, que seriam as nossas constelações, ou seja, a família, nossos ancestrais, e ali tem nosso DNA, e a gente, se puder olhar para trás, a gente vai ver toda a nossa árvore, a gente vai ver características físicas, emocionais, comportamentais, então, muito vem do que a gente foi recebendo de geração em geração, cultura, enfim. Então, a constelação, os ancestrais.
Também o nosso corpo físico, que aí a linguagem do corpo fala, e quando eu falo em linguagem do corpo, eu já trouxe isso aqui outras vezes, né? Quando eu falo em linguagem do corpo ou linguagem da alma, não é só a expressão ou as características, mas às vezes algum acidente ou de percurso, que a gente chama, ou doenças, que estão ali como uma grande oportunidade para que a pessoa aprenda e se olhe mais e saiba mais. Então, é um guia, não é uma orientação. E, especialmente e fundamental, é saber do seu mapa astral. Então, por isso que eu amo estar contigo, amo as nossas conversas, amo poder trazer esse bate-papo aqui. E hoje, mais hoje ainda que a gente vem para esse programa com um formato bem podcast, né, Vanessa? Sim. Bem pra gente, tipo assim, o que nós vamos falar? Vamos bater um papo? Vamos bater um papo? Então, esse guia, esse oráculo do mapa astral e tudo que a astrologia traz, porque eu sei que não é somente o mapa, né? Mas todas as possibilidades, ela passa pela permissão do ser compreender a influência dos astros em tudo que há no planeta. Correto? Em tudo que há no planeta. Então, contigo aí, vamos falar um pouquinho aqui desse movimento. E aí depois eu tenho mais uma perguntinha que já está me surgindo aqui na minha cabeça, que eu preciso fazer para ti, para contribuir com o nosso ouvinte. Eu gosto muito de conversar contigo. Acho que as percepções, porque tu trabalha muito com essa leitura do corpo, né? Desse reconhecimento do corpo como um oráculo. E quando a gente conversa, a gente vê que são realmente linguagens que falam sobre o mesmo. Mas uma vai acrescentando e a gente vai trazendo credibilidade e endosando também isso tudo que a gente vai percebendo, né? E isso que tu fala, que tu trouxe de não esvaziar a xícara, é uma coisa que eu trabalho comigo, só que eu nunca tinha visto dentro dessa forma de expressar, né? Porque, e eu digo sempre, gentileza e coragem. E a gentileza vem justamente isso, de tu não ser agressivo e tirar tudo que você tem, mas ter a coragem de ir permitindo receber novas informações, novas ideias, novas formas de conduta, honrando tudo o que veio antes. E daí tu entra nessa parte da constelação dos ancestros, e inclusive da nossa história antes, né? Porque o contrário disso, pegar e virar a xícara e começar tudo de novo, gera ansiedade. E uma vez, num processo que eu estava um pouco ansiosa também, uma amiga minha, disse assim: meu amor, para que pressa? Tu tens a eternidade. E isso é, assim, libertador, porque te permite entrar num fluxo. E entrar neste fluxo não faz com que a gente esteja parado ou à deriva, mas você reconhece qual é o movimento e você contribui com ele. E daí, nesse momento, a gente consegue perceber que a gente é grandioso de atuar, de se movimentar dentro desse processo, mas pequeno ao mesmo tempo, porque tem um fluxo que é maior, então você consegue agir dentro dele. E vem a astrologia, o movimento dos astros, e clareia qual é este fluxo. Te diz: olha, neste momento, estamos aqui. E aqui, com essa clareza, o que eu posso fazer de melhor? E a gente junta a nossa sabedoria com a sabedoria desse momento que vai sendo orquestrado, né? Porque é uma orquestra esses astros. É bem uma possibilidade de facilitação. Facilitação. Né? Facilitação da vida aqui nesse planeta. E tu disseste, né, que a gente está aqui para a eternidade. E justamente para que a pressa, se eu posso, então, encerrar esse ciclo, né? No momento que eu também resolvo fazer uma transformação, tipo, eu não me aceitando do jeitinho que eu sou, aí eu faço uma transformação radical, com agressão e tal, eu acabo encerrando o ciclo, mas eu vou voltar, né? E aí a gente vem com aquelas características e vamos tudo de novo. Então, essa consciência de saber que a gente é um ser eterno, e com essa possibilidade de retorno para cá, ele também nos traz essa consciência. Vamos utilizar o que nós temos de informações a nosso favor para a gente transitar com leveza nessa existência da eternidade.
E reconhecendo que, não, este momento presente não é perfeito. Não estou perfeita, você também não, e nenhum de vocês que está nos ouvindo. Mas a gente está num perfeito aperfeiçoamento o tempo todo, né? E tem uma música também que fala que, assim, no eterno agora, né? Que é o tempo entre o que passou e o que está por vir, é o agora. E cada instante que a gente se movimenta, a gente continua no agora. Então é eterno. Este agora é eterno, a gente está sempre nele, né? E é só aonde a gente pode estar e realmente fazer alguma coisa. Então, independente de onde eu esteja, com quem eu esteja, este é o meu agora e é aqui que eu posso fazer. E se eu escolho isso tudo, este agora é o melhor momento que eu posso estar. Aqui é o melhor momento da minha vida. E esta minha vida, este meu agora, é o melhor instante que eu já estive. E daqui a pouco vai ser o melhor de novo. O melhor de novo. É todo dia, né? Todo instante. E aí, eu deixo claro, não que a gente não tenha desafios ou situações desagradáveis. Elas ocorrem. Ocorrem. E ninguém está imune. E eu acredito que isso também é maravilhoso. Sim. Se a gente tivesse a bolinha de cristal, aquela de saber lá na frente, eu ia olhar para o momento passado e dizer que determinada situação foi horrível, foi péssima. Mas se eu prestar atenção bem, o que aquela pedrinha naquela lagoa, qual foi a onda que ela gerou, o impacto que ela teve e o que ela me permitiu fazer de transformação. Então, a pedra no sapato, o tropeço, ele faz parte, e a gente chama isso de contrastes de experiências. E eles vão permitindo que a gente vai tendo mais clareza, mais percepção e faça melhores escolhas no dia a dia, nesse caminho, né? E nós estamos aqui enquanto terapeutas, promovedoras do bem-estar, do cuidado, justamente para auxiliar nesse caminho de forma leve, né? Porque a gente já passou por situações, eu e a Vanessa e todos os outros terapeutas do Instituto, que a gente às vezes é procurado como salvação. Sim. Né? E nós não somos a salvação. A salvação está dentro de cada um. Nós estamos aqui para justamente poder ensinar ou transferir ou trazer ferramentas e informações que vão facilitar essa jornada, essa caminhada. E o fato de não estarmos imunes, né, de acontecer esses movimentos, mesmo a gente tendo consciência disso, trabalhando, atendendo e sendo atendida, não nos coloca num lugar que não vamos ter desafios na vida. Não, é a forma como eu encaro este desafio. Então, isso é maturidade, né? Porque quando eu percebo que eu tô num desafio, eu já digo para mim mesma, o anterior me fez melhor. Eu aprendi. Então, este não vai ser diferente. E se a gente olhar para todos os nossos desafios, todos eles nos qualificaram em alguma coisa. Então, quando chega um desafio, eu digo obrigada. Você está me mostrando algo em mim que eu ainda não tinha visto e agora eu vou me capacitar para ser melhor de mim mesma aqui também. E daí fica bom. Fica bom, entendeu? Porque a gente pega um desafio pela vida. E falar disso agora que o Sol está em Sagitário, que é um signo expansor, alegre, e traz justamente essa consciência de que esta vida é uma aventura. Então, quando a gente vai para uma aventura, a gente não vai com alegria, com êxtase de descobrir, de explorar, que façamos o mesmo nesta vida. Explorar, conhecer, se conhecer, com a alegria de quem está realmente descobrindo coisas novas na vida e na gente. Então eu digo, agora eu vou conhecer mais uma partezinha minha aqui. Vamos lá. Com a aventura. E aí tu diz, a gente vai gerando algo chamado adrenalina. Sim. Né? E a adrenalina, ela vai ter o aspecto medo. Né? Ele é fundamental aqui. Sim. Porque é o novo, é o desconhecido, o que vem pela frente, como eu vou ser, será que eu sobrevivo? O que eu vou estar sentindo ali na frente? E aí a gente diz, não sei, mas como um criador real que eu sou, que decreto, que tenho consciência, que eu estou bem aonde eu estou, mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis, ou que eu acredito que não seja, eu vou conseguir fazer essa utilização desse momento
para o meu próprio bem e evoluir. E isso, além de maturidade, Vanessa, que tu disse, a gente pode chamar muito de inteligência emocional. Sim, adoro essa expressão. E isso é uma expressão muito boa, até dentro da neurociência, assim, quando a gente vai estudar, a gente vem pelo caminho e vai buscando, assim, pessoas com inteligência emocional. Então, o que é verdadeiramente a inteligência, né? As pessoas dizem, fulano é muito inteligente. O que é a verdadeira inteligência? Tem inteligência com pessoas com facilidade de decorar, tem inteligência com facilidade de reconhecer seus conceitos e informações, e tem inteligência emocional, que para mim ela é a mais valiosa de todas, porque é eu saber lidar com as minhas emoções independente do que estiver acontecendo. E aí eu vou utilizar essa possibilidade de ver a situação do externo através dos astros, então como eles estão se colocando e o momento, se ele é adequado para ser feito algo ou não. Sim. E aí isso sai da questão da previsão, né? Que a gente tem um pouco de um preconceito, não, né? Que a gente fala, como que eu vou dizer isso? A gente traria para uma... como se fosse premonitório, determinista. Determinista, né? A gente viu muito essa questão dos oráculos, que são vários, né? Tarôs, muitas búzios, cartas. E a astrologia é um oráculo e os outros que tu trouxe. Mas a gente viu muito isso, aquelas interpretações muito deterministas. E serve para quem quer lidar dessa forma, né? Tá todo mundo fazendo uma parte do trabalho, é assim que eu entendo. Mas não, a astrologia ela não é determinista. Tanto que quando a gente vai fazer uma leitura de um mapa de uma pessoa, a gente precisa saber qual é o meio que aquela pessoa está inserida. Porque o meio influencia como que tu vai lidar com aquilo naquele momento, ou como que você lidou com uma característica na sua infância, na sua adolescência, né? Porque o meio, ele faz parte desta fórmula. Então, tu fazer um mapa astral ou uma análise astrológica tendo só os dados, você não vai ser íntegro. Tem que, de alguma forma, se conectar com quem você está fazendo para entender o meio e daí trazer uma perspectiva individual para aquela pessoa. E por isso que, às vezes, dizem assim, mas tem horários de nascimentos tão parecidos e são tão diferentes. Sim, eles tiveram em meios diferentes, mas são gêmeos, tiveram experiências diferentes. Eu sempre digo assim, um neném nasceu e não chorou. E o outro nasceu e chorou. Eles já não são mais o mesmo. A conduta dali já foi diferente. Um foi direto para o colo da mãe, o outro precisou de cuidados, de intervenções. Já tem experiências diferentes, já vão lidar a partir daquele momento com tudo diferente. Já sentiu uma dor, um contraste primeiro do que o outro, já mudou tudo. O fato da escolha, né, de qual deles iria sair primeiro da barriga da mãe, entende? Se tu começar a pensar na comparação, que não é positiva, né? A gente sempre diz, não se compare com nada, com ninguém. O externo realmente não cuida do seu interior. Mas vamos pôr dois serizinhos dentro da barriga, né? Um deles teve que decidir quem era o primeiro, né? Quem ia ser? É o acaso? Nada é o acaso, né? Nada, não existe absolutamente nada neste universo que seja ao acaso. Não existe um borrachudo na tua casa, não existe uma baratinha circulando lá, não existe um ratinho andando pela tua casa que seja ao acaso. Tudo há uma forma de a gente observar o que aquilo quer falar sobre a minha própria vida. Sim, e daí quando a gente fala de previsões, às vezes puxa todo esse arquétipo coletivo de ser determinista, né? Então, não é sobre isso, é sobre perceber quais energias vão estar disponíveis. E daí você se antecipar, por exemplo, vamos voltar para essa aventura da vida? E daí a gente vai, por exemplo, fazer uma viagem para a praia. Você vai preparar uma bagagem apropriada para ir para a praia?
Vai ter biquíni, vai ter protetor de sol, vai ter canga, vai ter roupinha leve, né? Agora, a gente vai fazer uma viagem pro alto da montanha. Você vai levar bota, você vai levar um casaco, né? Então, quando a gente é fazer isso, é saber mais ou menos, este ano eu vou viajar para onde? Não literalmente, Sim. mas eu vou viajar para onde dentro de mim? Para quê? Para que eu me prepare. Então, quando eu chego na situação, eu tô lá com a minha mala adequada. Não sou pega totalmente desprevenida e despreparada. E isso faz com que, Silvia, a gente prever, por exemplo, fazer uma previsão astrológica para 2024, não é sair do agora. Porque tu faz isso, tu olha um pouco antecipado para adiante, mas só tem um momento que tu pode fazer alguma coisa, é agora. Então tu faz o que tu tem, o que é sugerido da melhor maneira possível agora e depois de novo e depois de novo. Quando tu chega naquele momento mais intenso, seja positivo ou desafiador, você tem os pré-requisitos para viver aquilo. Então eu vou compartilhar, então eu vou deixar tu concluir, mas eu vou compartilhar Não, uma mas experiência. é sobre isso, é sobre você, se você ir vivendo nisso, você vai preparando e quando tá ali, tu tá com as disciplinas prontas. Quando eu fiz a minha previsão, então, né, para os próximos 12 meses, que a gente realizou em setembro, acho que foi, né? E lá estava, claro, algumas possibilidades, algumas situações em relação à viagem mesmo, tá? E a viagem, então, ouvinte, assim, não é a viagem da vida, né, do caminhar, mas era em possibilidades de viajar. E eu fui viajar agora, mês passado, junto com a minha filha, e passei por situações que eu vou te dizer assim, olha, como eu sou grata por ter estado tão preparada para o momento em que eu experimentei. Então, assim, por exemplo, eu tive desafios já na compra da passagem, que eu comprei de uma empresa que acabou falindo, etc. E aí eu tive que lidar com a questão do voo, e aí era 2 dias antes, e o que faz e tal. E aí, no dia que eu cheguei lá no hotel, o meu hotel estava cancelado, e eu estava lá no Rio de Janeiro, e o que faço? Então, mas em nenhum momento eu saí do presente, do agora, e da consciência e do, tipo assim, não, eu sei disso, eu já estava preparada em que nível? Na inteligência emocional. Eu já estava preparada emocionalmente. Então, não é preparada no sentido de dizer, eu sabia que ia dar ruim. Não, bem pelo contrário. A situação, não, peraí, vamos lá. Que ferramenta eu tenho agora aqui para poder usar, que vai facilitar esse momento? Então, eu que gosto muito do Ho'oponopono, né? Então, eu aceito, te amo, sou grato, eu aceito, te amo, sou grato. Que energia que eu tenho aqui? O que eu posso fazer de melhor? Qual a solução que vai vir para mim? O que de mais fácil vai se apresentar? Mas eu já estava preparada. Na minha bagagem, eu já tinha aquela roteirização. Não é a roteirização do dar errado, tá? Porque nada deu errado. Aliás, deu tudo melhor do que poderia ter dado, mesmo que no momento do impacto tu fica assim, e agora? E agora, aquilo que a Ruth sempre diz, respira, respira. Vamos respirar aqui e que tudo se organiza. Mas isso tudo me trouxe essa possibilidade de, estava lá, eu tenho consciência, então eu sou prova, né, embora suspeita aqui, mas do quanto uma previsão vai trazer essa possibilidade de a gente poder olhar antecipadamente e estar mais cientes, mais conscientes, mais firmes e poder desenvolver essa inteligência emocional. O que eu quero diante dessa situação? O que eu quero diante dessa situação? Porque ela vai acontecer. Ela está ali. Ela está ali, e daí o ambiente vai se preparar, porque a vida são infinitas possibilidades. Então, a depender de como você fez o trabalho anterior, é como a nova possibilidade vai se apresentar. Porque lembra, a gente está interagindo com o meio. E a gente está criando isso o tempo todo. Então, eu sei que eu vou passar por uma parte deste caminho. Agora, como eu vou passar por este caminho é totalmente dependente de como eu vou estar naquele momento. E daí que vem tudo isso de inteligência emocional. Quando eu comecei a trabalhar a astrologia em mim, foi o momento em que eu estava, totalmente imersa no campo emocional. E daí é uma névoa.
é uma névoa, porque tu tá envolvida e aquilo é como se fosse um novelo de lã, vai te enrolando, vai te enrolando, vai te enrolando. E eu peguei a astrologia como um apelo. Foi assim que eu percebi. Estudo astrologia desde sempre, mas antes de começar a trabalhar com isso, foi mais ou menos isso. Eu disse, eu não estou conseguindo, eu já tentei de todos os jeitos, agora eu vou me deixar guiar. E comecei a fazer um trabalho por vez. Um trabalho por vez. E quando eu fui vendo que aquilo foi dando certo, e eu já tinha o conhecimento, porque eu estudava por paixão, por gosto, desde sempre, eu disse, eu vou levar isso para as pessoas. Porque é natural, porque é fácil, porque é tranquilo, né? Então, teve desafios depois disso, inúmeros. Mas eu peguei e disse, deixa eu ver aqui como é que tá. E começar a fazer este trabalho. Daí, no meu primeiro curso que eu fiz de ter aula mesmo, sem ser autodidata, a prof me disse assim, Vanessa, se prepara para os teus 35 anos. Porque eles vão ser intensos. E a forma que tu passar por eles vai determinar o sentido, a velocidade, o caminho que tu vai seguir depois deles. E eu perguntei para ela como é que eu faço isso. E ela me disse exatamente isso que a gente está compartilhando. Vive o agora e cada coisa que ela faz da melhor maneira possível. Quando chegou aos 35, que foi o ano passado, foi um ano... Teve as questões, tudo. Mas chegou mais ou menos essa época do ano, um pouquinho antes, começou e eu disse, acho que era disso que ela estava falando. E em vez de entrar naquele desespero e deixar comprometer tudo o que eu já vinha feito e trabalhado em mim, tinha já uma confiança em eu só preciso fazer o que tem para ser feito hoje. E é um dia de cada vez, só por hoje. Só por hoje. E daí vai viver. Hoje eu tenho que fazer isso. Hoje eu tenho que fazer isso. E foi uma experiência intensa, final do ano passado. E eu agradeço imensamente por ela. Tanto pela experiência, quanto como preparo que eu fiz em mim mesma para passar pelaquela experiência. E eu entendo que se a Vanessa de anterior, que estava naquele redemoinho emocional não inteligente... Se eu tivesse feito aquilo, eu teria comprometido grandemente este meu novo ano. Que novo ciclo, novo setênio. Exatamente. Porque é isso que eu ia compartilhar, né? Que a gente já falou outras vezes. Nós temos ciclos de 7 anos, 7. E então, quando a gente vem e sabe disso, e a gente sabe que o humano, ele está aqui, que a cada 7 anos é como se tivesse um propósito ali geral, né? Porque isso compete a todos. Então, de que maneira eu cumpro esses propósitos dos 7 anos? Daí foi esse o conselho, então, justamente, se tu não fizer o teminha de casa no setênio que se antecedeu, né, que é dos 28 aos 35, sim. Se tu não fez o teminha de casa, se tu não experimentou e tu não viveu esse setênio anterior, o próximo, ele vai vir, é como se agarrasse tudo aquilo que tu tinha que ter feito e mais o que tu tem que viver. Sim. E é por isso que, às vezes, os humanos não se dão conta, que as pessoas não se dão conta de quanto é importante o autoconhecimento. O quanto é importante eu saber mais do porquê eu estou aqui, o que eu tenho que fazer, quais são os propósitos, e uma das fontes de informação é essa, né? O que esse setênio requer que eu esteja fazendo para que eu realmente cumpra esse propósito. Não é propósito de missão, tá? Porque às vezes as pessoas também ficam muito agarrados nisso, né? Qual é a missão da minha vida? Então eu tenho que encontrar a missão da minha vida. É viver o agora da melhor maneira possível. A missão da vida é viver o agora. E então a gente vai observando isso. E eu acho muito legal porque a gente vai pegar assim, se do 0 aos 7 anos, primeiro setênio, a tua existência, ela é vinculada a você representar energeticamente a mamãe, então tu ainda está vinculado lá à questão dos ancestros. Então, esses 14 primeiros anos é vinculado o porquê a criança está ali, 7 anos é a mãe. Ela está ali dizendo, mamãe, você está se sentindo assim, mamãe, o que as suas emoções estão dessa forma. E a criança está ali expressando a mãe. Dos 7 aos 14, a criança está expressando o papai.
E isso é fantástico, porque eu tenho 2 filhos que estão na idade. E é maravilhoso. Tu olha para aquilo e olha para o pai, olha para aquilo, o pai tá tudo ali, tá lindo. E são oráculos um do outro, Um do né? outro. E é incrível. E aquelas crianças estão ali representando e fazendo. E sim, sendo construídas intelectualmente, cognitivamente. Tem todo um paralelo. Porque o trabalho do humano é muito grandioso, né? E depois dos 14, que vem aquela época da rebeldiazinha, que é justamente o encontro do seu eu. E aí começa a libertação desse aspecto do papai e da mamãe e aquele ser, porque ele entra em rebeldia. Precisa soltar. Porque ele precisa soltar, ele precisa ser, peraí, o que eu penso, o que eu sinto, né? Isso aqui é meu ou era do pai ou era da mãe? Então agora começa eu, e aí vem aquela revolta, né? E aí vem dos 21 aos 28, é o momento que o jovem ele deve encontrar a sua essência energética ou a sua espiritualidade, sem ser vinculado mais à questão dos pais. E aí vem um desafio muito grande, porque é o momento que os pais estão impondo algumas crenças existenciais, religiosas e etc. Então, o jovem é o momento que ele deve olhar para aquilo que faz sentido para ele sente que o pai e a mãe estão a mesma escolha, ele vai seguir o mesmo caminho. Mas se ele não faz sentido, é o momento dele se libertar e ele diz, não, eu entendo que vocês acreditam tal coisa, que vocês vivem tal coisa, mas eu estou aqui neste outro caminho. Eu preciso experimentar, eu preciso sentir outras formas de viver a minha espiritualidade, a minha essência energética, até os 28 anos. E isso é muito lindo. Sim. Muito lindo. Eu já estou fazendo uma retrospectiva aqui. É muito lindo quando ocorre isso, conscientemente. Dos 28 aos 35, saída da casa, casamento que a gente fala forma, né? Mas casando consigo mesmo, é assumir a questão de dizer assim, não, eu vivo por conta. E aí vai ter muitos jovens, não, mas eu tenho 28 a 35 e estou morando na casa dos pais. Pois é, querido. Amado ser de luz, tá na hora de você cumprir o seu propósito de vida. Dos 28 aos 35 é o momento que senão depois a conta vem, né? E a conta vai vir com o quê? Com doenças, situações desagradáveis e etc. Tu quer saber dos 35? Que eu já passei, tá? Eu já passei até desses 70. Aí dos 35 aos 42 vai ser a matéria, a realização financeira. Produção de dinheiro. É Sim. Produzir mesmo. Envolveu tudo isso aí mesmo. É produzir. Então, eu saí de casa e tal, fiz minha faculdade e tudo mais. Mas os 35 até os 42 é o momento do dinheiro. Aí, qual é o investimento que eu vou estar fazendo? Claro, já estou pensando, eu sempre digo assim, eu adoro o arquétipo da girafa, né? 4 patas no chão e o pescoção bem longo, porque eu estou enxergando lá na frente. Sim. Né? Então, assim, eu estou trabalhando, mas eu já estou olhando lá na frente. Então, é o momento que eu estou fazendo isso. Eu estou plantio, eu estou investindo. O que eu estou gerando ali? Aí, dos 42 até os 49? Isso. Até os 49 já é o período da vida em que a gente vai unir, formar grupos, participar de grupos. Aí eu também fico bem feliz, porque eu também estou cumprindo meus propósitos, né? Com o Instituto Siame aí, inclusive, reunindo. Um monte de terapeuta maravilhoso. Tá incrível nisso mesmo. Fazendo as conexões. Além de fazer isso, tá fazendo com maestria. Ai, gratidão. E aí, então, o propósito é esse aí. E depois, assim, sucessivamente. Mas eu acho muito legal comentar um setênio que é o dos 91 anos. Adoro esse setênio. 91. Eu não me lembro se é o 91 ou 98, então. Mas um dos dois ali vem. Tem um deles que você deve assumir a administração financeira de qualquer negócio. Aos 91? Aos 91. O ideal é que as grandes empresas tivessem o seu diretor financeiro com 91 anos. Uau! Aí tá uma coisa que eu nunca imaginei. Por quê? Porque é aí que o ser humano já vivenciou Sim. todos os outros setênios e ele tem uma bagagem e entende a lei do pêndulo, que é uma das leis Sim. herméticas, né? Sim. Porque ele entendeu já o movimento natural, que é a mesma medida que vai, velocidade que vai para um lado, vai para o outro. Ele já passou por tantas experimentações que ele é exímio em entender mercados financeiros.
Que interessante. Então, quem puder ou quem tiver a oportunidade de contratar alguém, ou quem está ouvindo e pensa, o que eu vou fazer porque eu quero me aposentar? Gente, né? Vamos trabalhar, né? Porque vida é trabalho é doação, é entrega. Então, assim, aos 91 anos, e aí eu fico pensando, uau! E eu tive uma experiência, esses dias eu não paro de falar agora, né? Mas eu... Tô amando te ouvir. Mas eu emendei aqui. Esses dias eu estava na casa do meu avô, ele tem 97. E aí ele tem um... Meu avô tem 91. E ele tem um mercado, uma bodega, que a gente chama aqui, né? Então tem uma bodega. E claro, já tá naquela situação, porque vem de outras crenças, outra cultura. Mas a mente dele é extremamente saudável. Então eu digo assim, se ele tivesse a consciência que eu tenho, soubesse suplementar, exercitar e etc., hoje ele tava que era um cavalo, arquetipicamente falando, né? E ia trotear ainda um longo tempo. Mas, enfim, o corpo fisicamente não teve ou não tem esses cuidados e tá tudo certo. Mas ele estava lá e ele pegava o boleto, ele estava com o boleto que ele tinha comprado, e ele pegava aquele boleto, e ele lendo o boleto, e vendo, e olhando, apreciando aquele boleto. E aí, assim, tem que pagar isso aqui tantos dias e tal. E aí foi perguntado para ele, mas por que tu compra a prazo se você tem o dinheiro? E ele respondeu, eu vou usar o dinheiro deles por 30 dias. Então, assim, sim, entende? Eu vou usar o dinheiro deles. Não, o preço era o mesmo, não tinha desconto se fosse à vista. Ele estava comprando mercadoria para vender no mercado dele, na bodega dele. Eu tô comprando a prazo porque eu vou usar o dinheiro dos outros por 30 dias. Então, pensa a sabedoria. Aí ele não estudou, tá? Não tem experiência mesmo. Ele é tipo analfabeto. Então, assim, para ver o quanto a gente às vezes é apegado a alguns conceitos de faculdade, de ter que estudar tal coisa, quando a gente tem algumas informações que são extremamente valiosas para nossa existência. Então, o tempo e a experiência, aí tu vai dizer assim, eu vou trabalhar enquanto eu estiver vivo, saudável, vou fazer tudo o que for possível para que eu seja realmente uma contribuição para esse universo e para todas as pessoas que estão ao meu redor. É lindo, eu sou emocionada ao falar dele, assim. Lindo. Ô, Silvia, mas daí serve assim, não só para, tipo, porque é tipo um consultor financeiro, né? Mais ou menos isso que eles fazem. Na sua empresa, como um diretor financeiro, eles trabalham nisso, eles vão dando a experiência deles. Serve para outro campo além do financeiro, como tipo assim, de sabedoria de vida também? Sim, daí tem por isso que eu te disse, eu não sei se é o 91 ou 98, mas ou a 98, ou é o que vem antes, que é 80 e alguma coisa, que é abra um negócio. Abra um negócio. Tem a experiência de ser dono de um negócio. Não interessa o tamanho do negócio, o que é o negócio. A questão é tu fazer o movimento de ter algo para ti. Porque ontem, num dos atendimentos que teve ali no Instituto, né? No Instituto Siame, porque eu estou aqui fazendo atendimentos astrológicos, uma das coisas que veio muito forte, assim, era a necessidade daquela pessoa ter orientação de alguém mais antigo que ela naquele caminho. A questão não era financeira. E isso é uma coisa que eu carrego comigo, que eu chamo dos anciões. Porque a gente está aqui, a gente está conversando. E sim, você já está num setênio adiante do meu. Uhum. Então, quando eu converso contigo, eu já estou conversando com alguém adiante. Mas ainda é a mesma geração, sim, a nossa, né? Quando você pega uma pessoa mais antiga, você sabe, aquela pessoa já caminhou mais do que você. Então, ela consegue ver adiante. A questão era mais para uma orientação de vida, não propriamente financeira. E eu acho isso muito interessante. Isso envolve a honra, o cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas na nossa sociedade, na nossa família, né? Mas aí que vem a grande sacada, né? Que é o honrar ou respeitar os que vieram antes. A própria lei das constelações... E a gente vai num assunto, vai no outro e tá pegando os três aqui. Pegando os três. Sempre está, né? Sim. E aí, quando a gente vai ali em honrar pai e mãe, ou honrar quem veio antes, é justamente esse respeito. A pessoa, por ela ter experimentado, ela tem mais sabedoria. Agora, o que a gente vê é
que tipo de ser humano foi aquela pessoa, não, sim, né? sim. Porque a gente está falando de pessoas, então, conscientes ou inconscientemente, que elas foram promovendo e transitando nos seus setênios, cumprindo os seus propósitos. Sim, Porque sim. se ela está em desarmonia, não necessariamente ela vai ser a melhor pessoa para dar o aconselhamento. Sim. Né? Então a gente respeita sim, porque ela teve uma caminhada já mais avançada, ela já passou por outros ciclos, talvez ela não observou da forma como deveria, mas ela passou, então eu vou respeitar. Respeito a sabedoria que veio antes. Mas não necessariamente hoje a gente vai poder sair para qualquer tipo de pessoa pedindo aconselhamento, né? E ontem até eu escrevi sobre isso, né? Sim. Que era não justifique, mas também não peça opinião, né? Sim. Não justifique e não peça opinião. Porque dentro da gente a gente já tem toda a informação. E aí se eu tô com as informações astrológicas, que é minha, não existe outra Silviane aqui, né? Então, assim, eu vou pegar as minhas informações com muita sabedoria e maestria e vou unir isso a mim e aí eu vou saber o meu caminho. E, então, eu vou trocar ideia com pessoas que tenham condições de me dar mais orientação. Vanessa, por favor, me explica aqui que eu não estou entendendo essa minha previsão para 2024. Tu está me dizendo que Saturno está aqui, que Plutão está ali e tal, e eu estou um pouco... Então, eu estou buscando uma informação consciente da tua capacidade, do teu conhecimento, porque realmente não sei, né? E a gente vai sempre buscando quem sabe mais, quem está habilitado tecnicamente para isso. E aí você vai me dar orientação. É diferente de eu ir lá pedir opinião para qualquer pessoa, que vai dizer assim, não faça, não vá, tu vai se machucar, tu vai cair. Né? Eu sempre brinco assim com as pessoas dizendo assim, se eu chegasse... eu tô indo embora e vou morar no Canadá. E aí, se eu falar, se a minha família, se as pessoas ao meu redor forem apegadas, ou tiverem medo, depende das crenças que elas tiverem, não vai, porque é perigoso, o mundo está acontecendo isso. Ou tu vai para uma região onde pode ter guerra, né, lá para os países que estão em discussão, e isso vai ser perigoso, etc, etc. Mas ela só está falando aquilo a nível de proteção. E eu não devia ter pego essa informação, porque ela pode ser um limitador da minha jornada. E aí lá no meu mapinha, eu lá tava lá dizendo assim que eu tinha... Vai, porque tu tem uma necessidade de expandir as tuas experiências por todo esse planeta. E essa vida realmente é única. Única aqui agora, né? No agora. Então a gente volta pro agora. E interessante te ouvir, né? Porque tu trouxe bem essa questão dos setênios, que traz linguagens do corpo, das fases da vida, né? E na astrologia a gente estuda os setênios através de um ciclo de Saturno. Saturno leva aproximadamente 30 anos para fazer uma volta inteira no zodíaco. Então, ali a gente percebe que não é exatamente assim... Tem 6 anos e não vira a chave, tem uma transição. Por isso que esse ciclo leva ali a transição de um pouquinho em cada, dá mais ou menos uns 30 anos. E na astrologia, a gente percebe, o desenvolvimento da personalidade do ser, que não se é adulto antes de uma revolução de Saturno. Por isso que ela acontece ali mais ou menos nos 28 anos, 30 anos. A gente usa esses termos de sete. Sim. Porque é uma... Mas não é aquela coisa, terminou um, fecha uma porta e abre imediatamente outra. Até porque nós duas temos a consciência de calendários, né? Criados, Sim, né? Esse quadradinho não fecha a continha. Então, a gente faz referência de 7 em 7, mas não necessariamente é 7. Tem pode 6 e o último dia mudou e foi aquela coisa que... Isso, ou pode ser 6, pode ser 5, pode ser 7,5, pode ser... Depende. E daí, com a astrologia, tu consegue ver aonde pontualmente. E qual é a fase de transição. Que tu começa a ver, por exemplo, a criança não vai deixar de se inspirar na mãe e imediatamente olhar para o pai. Não. Ela vai aos pouquinhos começar a olhar para o pai vai começar a chamar a atenção dela e ela vai parar de olhar para a mãe. E vai começar a olhar para o pai. Então, tu consegue ver aonde está essa fase de transição. Auxiliar a tua criança a fazer este movimento sem que tu fique apegada. Tipo, minha filha não me ama mais, ela gosta mais do meu pai, e agora perdendo isso. Não, você está compreendendo. E tem uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar nisso, Silvia, que a astrologia, ela diz mais ou menos assim. E funciona mais ou menos como um calendário escolar. Se você não passa de ano,
a tua idade continua correndo, mas tu repete aquela série. Então, assim, se você não faz um trabalho de um ciclo e inicia o outro com uma resistência mental, com uma não querer crescer, não querer amadurecer, tem o tempo certo que tu fica naquele ciclo. E tu vai precisar, às vezes, viver mais 7 anos dentro daquilo. Interessante, né? Interessantíssimo. Então, isso é uma coisa incrível da astrologia. Porque quando tu percebe isso, tu diz assim, se eu não fizer este trabalho em mim agora, eu vou ficar pega aqui mais 12 anos, por exemplo, se é um ciclo de Júpiter. Ou mais 30 ou 7, dependendo, se é um ciclo de Saturno. Então, tem alguns momentos na vida que ou tu aproveita aquele instante, e não é um ponto tão fixo assim, Sim, mas... Instante que a gente diz assim, é um período. Uma faixa de tempo. Se tu não faz aquele trabalho ali, tu repete a série. Ai, agora me deu uns alerta aqui. Acendeu aqui uma lâmpada, a vermelha e a branca, sabe? Aquela coisa assim, tipo, Sim. opa! Opa, né? E é mais ou menos isso, porque daí se tu não tem o conteúdo de pré-requisito, tu vai viver aquela tua idade, mas ainda numa mentalidade, numa consciência atrás do que você já poderia ter alcançado. E esse é o livre-arbítrio do ser, e esta é a responsabilidade que a gente tem com a gente. Então, às vezes, a gente olha para alguma coisa e ela pode parecer um pouco desafiadora. Faça. Para que você possa fazer a outra que vem depois, porque é uma orquestra. Então, a gente consegue, às vezes, as pessoas chegam em momentos que elas estão bem em conflito com uma situação ou consigo mesma, né? E às vezes a situação, a solução para aquela pessoa é mostrar aonde aquilo está levando ela. Mas ela vai chegar lá se ela caminhar. E daí faz o quê? Você dá o ânimo, a ação para a pessoa passar por aquele processo e não ficar parada à mercê. E você daí une a sua sabedoria com a sabedoria do universo e aproveita aquele momento. Então, por exemplo, Júpiter é um ciclo de expansão. Se você não se permite, quando ele está favorável a expandir, você vai pegar o ciclo mais ou menos no mesmo nível que você estava. Ou para você fazer transformações e ir subindo, você vai precisar se dedicar mais, porque daí pega o que tu disse. Tu vai ter que fazer as tarefas anteriores junto com essa. E daí fica um pouco mais entroncado, pesado, né? Entroncado. E daí a gente culpa o universo, culpa a vida, culpa a política, culpa a condição climática. E é como que você está passando por aquele momento. Não é as coisas passando, né? É nós passando. É nós passando. Então, esse é um recado que eu acredito assim, que é bem importante, Vanessa, a gente deixar para o ouvinte, né? Quanto antes tiver processos de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, se responsabilizando pela própria existência, entendendo que as coisas do universo, elas vão ocorrer independentemente de você. Claro que aí vem a questão, o quanto eu me coloco para ser contribuição para o universo, né? Mas aquilo ali vai estar acontecendo independentemente de mim, o quanto eu estou saudável, positivo, nem vou dizer positivo, mas estou consciente da minha existência e da minha jornada. Porque aí realmente eu vou conseguir transitar com mais responsabilidade e elevando os ciclos. Né? E sendo contribuição para as pessoas que estão ao nosso redor, que eu acredito que é muito voltado para isso, né? A nossa criação e a nossa cultura, ela tem medo daquilo que não fale de doar para os outros, né? Nós temos uma cultura de terceirização. E essa terceirização, ela vem desde o momento em que eu tenho que fazer da solidariedade, que eu tenho que fazer pelo outro. Então, a gente não está falando que não é para fazer, né? As pessoas nunca confundam isso. Mas é no aspecto de que, em primeiro lugar, como eu estou me sentindo, aonde eu estou indo, o que eu estou fazendo por mim, e aí a minha contribuição ao outro, ela vai ser uma contribuição saudável. Fazer pelo outro o que eu faço em mim. Em mim, né? Para ser coerente, para ser verdadeiro, para não ser hipócrita. Acho que essa é uma questão, né? Porque é muito fácil você olhar para o outro e dizer, é assim. É assim. Vai lá e faz você assim, antes de dizer. E isso é uma coisa que faz com que eu ame trabalhar, porque
Sim, às vezes é mais desafiador, mas eu busco essa integridade em mim. Então, quando vem uma pessoa com um desafio grande e eu olho onde é que eu estou nisso, eu digo, eu preciso colocar isso em prática em mim. Porque até isso, não só para quem é terapeuta ou trabalha contribuindo com outras pessoas, mas para a gente, para pais e mães responsáveis por crianças ou por qualquer outras pessoas. Porque quando você faz primeiro em você e você transmite, seja pelo exemplo ou pela fala, a vibração daquilo está em verdade. E daí chega na pessoa em verdade. E daí as coisas acontecem num nível que não é visto, mas que é totalmente transformador. Porque, por exemplo, quando você está educando uma criança e você fala para ela, não pode olhar o celular na mesa, mas você tá, não, mas é porque eu trabalho. A criança não vai aceitar aquilo nunca, porque a vibração daquilo que você passa não é uma verdade. Não, e daí, o pior ainda é o que a criança vai dizer assim, mas trabalha por quê? Né? Tipo assim, se é tão ruim trabalhar, Sim. se até na hora do almoço que a gente está ali contribuindo, né? Ou todo mundo pode ou não pode. Não pode. Não tem a percepção. E daí a gente percebe muitas vezes que quando a gente está fazendo o trabalho com a gente, seguindo esses trabalhinhos que a gente está falando, você contribui simplesmente existindo. Sim. A sua vibração, quando você está em dia com o seu trabalho, com você chega num lugar, a sua vibração já contribui com aquele ambiente que está. E assim, se cada um vai fazendo a sua parte, a gente faz essa transformação aí. Então não é política, não é religião, não é clima, somos nós. E aí depois eu posso escolher, então, ir pra política, ir pra religião. Sim, e levar aquilo para aquele lugar. Isso aí. Entendeu? E daí ser contribuição para aquele lugar, de forma assim, porque daí tem o teu trabalho, o teu gosto, onde você... Falamos de trabalho aqui, então deixa eu contribuir. Mas mesmo que você vá para uma dessas áreas, a tua existência vai contribuir com você simplesmente caminhando e passando por ela. Porque ela está em verdade e você vibra naquela verdade. Então, a gente está aqui falando sobre isso e é verdade para nós, a Maria está pegando lá. E são sementinhas, eu sei que ela tem que trabalhar, tem que estar pensando em outras coisas ao mesmo tempo, mas a simples vibração está tocando ela e está transformando, porque a gente está em verdade, eu sei que a gente está. Então isso é contribuição sem que você precise fazer esforço. Simplesmente encaminhando. Então, se não quer se dedicar diretamente a uma outra pessoa, dedique-se muito a você mesma, que você vai estar contribuindo grandemente com todo mundo, simplesmente existindo de forma alegre, bela, bonita. Curtindo e apreciando essa vida, aventura. Né? Essa aventura, essa viagem extraordinária que é estar aqui nesse planetinho. Sim. E o nosso tempo já se foi. E é assim, né? Essas assim, conversas. Olha só que agradável. A gente nem vê passar. Então é extraordinariamente bom estar aqui com você. E esse programa da Tríade tem o apoio cultural então do Instituto Ciame, que é o nosso centro de desenvolvimento de práticas e terapias, medicina integrativa, aonde a gente está se colocando, a gente, eu digo que eu também estou, né, lá. Sim. Então eu, você, Cristiana, a Rude, a Nádia, a Jéssica, o Luciano e outros profissionais que estão conosco, que vêm aqui no Instituto Ciame, aqui em Não Me Toque, na rua Coronel Alberto Schmidt. Então é um espaço agradável, estou com umas ideias agora. Agradabilíssimo, umas amores. ideias de fazer uma coisa bem linda. E a gente já está aí com projetos e sonhos e planos para esse próximo ano. Então, você ouvinte que tem interesse também de fazer sua previsão astrológica para 2024, entre em contato conosco, faça seu agendamento, ainda dá tempo para o mês de dezembro. Mês de dezembro dá tempo, a gente pode fazer bem Online tranquilo também. atendimentos online, então estou retornando a Canoas hoje, mas os atendimentos online não tem perda nenhuma. E também, Silvi, bem tranquilo fazer em janeiro. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo, mesmo assim. Às vezes eu acho que tem até uma contribuição, porque no final do ano tem Sobrecarga. sobrecarga. Né? E tem energética. energética e às vezes essa confraternização, que é muito legal também. Sim. Então, tem finalização de ano de um grupo, de outro, família, viagens, né? Então, assim, é muito tranquilo fazer em janeiro. Legal. Então, se, mas é que eu tô com muita coisa, te organiza e já deixa o teu horário reservado
para fazer em janeiro, e daí você começar o seu ano organizando isso tudo. Ah, mas daí o meu intento ali no final do ano, intenta fluidez, e depois você traz clareza para isso, assim. Ou autorresponsabilidade, amor próprio, né? As intenções pode ser, às vezes as pessoas focam bastante em prosperidade, abundância, então que seja abundância de conhecimento sobre si mesmo, né? Prosperidade sobre você, quem é você, onde você está. Então fica esse convite para o ouvinte fazer a sua previsão astrológica, conosco, realizar esse momento com esse trabalho com a Vanessa, que é fundamental e fantástico. E em nome de todos os outros terapeutas também fica o convite. Agora, esse final de semana, sexta-feira, a Jéssica estará trabalhando com a medicina do cacau. É um trabalho extraordinário também, mexe muito com as emoções. Sim, né? Porque aí a sensacional. Física, né? No corpo físico. No sábado de manhã ela tem yoga, também trabalha com o corpo físico, é fantástico, é muito bom. Dia 15 e 16, o constelador Luciano está aqui no Metoque. Maravilhoso também, sensacional. Sensacional. Então, para quem também está com aquela situaçãozinha que já observou que é uma repetição, né? Que está ali, seja tanto no trabalho, vida pessoal. Então, fazer a constelação é algo que faz a vida também dar esse up. E eu não posso deixar de falar do Cristiano, com a parte de naturopatia, que está desenvolvendo um trabalho cada vez mais grandioso, com essas possibilidades naturais. Então, as pessoas até às vezes falam para ele, o remédio, não dou remédio, dou suplemento, né? Suplemento não é remédio, não confunda. É suplementação. E o nosso trabalho, que é o meu e dele em conjunto, que é o magnetismo. Então, que é uma sessão única, transformadora, que também dá aquele reset e start ao mesmo tempo, né? Faz a pessoa a perceber com uma luz, assim, tipo, o caminho que ela vai trilhar. E aí, junto com todas as outras técnicas, vai fazendo esse despertar e essa caminhada. Então, fica o convite aí para o ouvinte da Rádio Folha, com muita gratidão. Desejamos uma ótima semana e que seja encantadora para todos, especialmente este agora. Vanessa, gratidão. Gratidão a todos os ouvintes. É sempre uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. É a minha última vinda aqui este ano, então desejo um ótimo final de dezembro, um lindo início de 2024 e nos ouvimos, nos encontramos no próximo ano. Quero agradecer também a Não Me Toque, eu estou encantada, gosto muito dessa energia, então a todos vocês, a essa cidade incrível, gratidão. Gratidão.